A paz do Senhor, bênção de Deus. Mais um dia na presença de Deus. Hoje, Deus pediu para falar sobre a restituição. Deus vai restituir tudo aquilo que você perdeu. Mediante um comentário que alguém fez. Eu não sei se é uns dos meus seguidores, mas estava decepcionada e dizia assim: eu não acredito mais em nada. E contou um pouquinho da vida e falou: olha, eu não estou nem acreditando mais em Deus. E eu coloquei assim: simplesmente é porque você está decepcionada. Faz parte. Mas fica nesse vídeo. Esse vídeo não é só para essa pessoa, de repente ela nem entre mais aqui. Mas é para você também, que se encontra desse jeito, que perdeu tudo, que perdeu algo aí e está numa situação. Fica aqui, que o Espírito Santo de Deus, Ele quer falar com você. A mensagem de hoje é bem conhecida, que fica em Jó. Eu vou ler um verso só, tá? Que fica Jó capítulo 2, verso 10, que diz assim: assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra o Senhor. Sabemos, irmão, que Jó era um homem íntegro, temente ao Senhor. Um homem bom. Mas só que coisas ruins acontecem com os bons e com os ruins. E com Jó não foi diferente. E com você que está aí, também não foi diferente. Comigo também não foi diferente. Jó tinha tudo. Tinha riquezas, tinha família, um homem, tinha status naquela época, né? Era um homem bem reconhecido. Não havia homem tão rico como Jó. Mas ele era um homem simples, um homem bom. Ele ali tinha 10 filhos. Jó não tinha nada que reclamar. Mas um dia, tudo na vida de Jó virou de ponta cabeça. Começando pelos seus 10 filhos, que acabaram, você sabe, que houve ali, né, um vento muito forte e derrubou a casa onde eles estavam dando festas e morreram. Os 10 filhos de Jó, morreram os servos, os gado foram saqueados. E também, Jó também perdeu a saúde dele, ele perdeu tudo. Se, muitas das vezes, quem já passou por perda aqui, familiar ou alguém muito próximo, sabe que o nível da dor é muito grande. Se você perde um, imagina Jó, que perdeu 10 filhos. Não tem comparação. Às vezes queremos comparar a nossa história com a história de Jó. Fica um pouquinho difícil. Mas eu quero dizer que dor é dor. Independente que tem irmão que passe por menos dor, outro passa por mais. Tem pessoas que têm uma cruz extremamente pesada, outro mais leve. Mas ninguém gosta de passar pela dor. Ninguém gosta de passar pela perda. Dor é dor.
Se for um pouquinho mais fraca ou mais forte, ninguém gosta, né, irmão? Essa é a verdade. E Jó ali fez um enterro, irmão, coletivo. Imagina você ali 10, não sei como é que era antigamente, mas trazendo para o dia de hoje. Imagina 10 caixões ali. Imagina a angústia daquele homem, a depressão. Ele era humano, irmão. Ele sentia as mesmas coisas que sentimos. Com certeza. Ele entrou numa depressão profunda, numa angústia muito grande. Teve 3 amigos dele que começaram ali a questionar a Jó. Se ele não tinha feito nada contra Deus. Se ele não havia pecado. Entendeu? Irmão, muitas das vezes, como estamos passando por certas provações na nossa vida, nem mesmo nós não sabemos de onde veio aquele avalanche. Às vezes, irmão, é como um efeito dominó. Cai uma peça e a sua vida ali, ó, começa a desandar por inteiro. Muitas vezes falam, olha, o que aconteceu? Nem nós mesmos sabemos. Então, muitas das vezes chegam pessoas de fora para nos questionar, para nos julgar. Ah, foi uma coisa de errado que ela fez. Ou Deus não é com ela, ou com ele. E a mulher de Jó falou, olha, abandona esse Deus e morre. Mas contudo, Jó não pecou, irmão, contra Deus. Claro que ficamos, irmão, irados. Ficamos decepcionados com Deus. Ficamos tristes com Deus, porque Deus, muitas das vezes, pode nos livrar e muitas das vezes nos deixa passar por situações. Mas eu quero dizer que ele nem poupou o seu próprio Filho Jesus. E ele sabe que somos humanos, irmão. E passamos. Irmão, eu vou contar algo. Olha, meus testemunhos estão praticamente nos vídeos aí de justiça. Eu só vou falar aquilo, irmão. O que eu não falei ainda. Tá? Para não ficar algo repetitivo. Tudo que Deus mandou eu contar aí, eu conto. Por mais que olhe para o meu testemunho, poxa, mas será que viveu tudo isso mesmo? Eu vivi, irmão. Sem tirar um ar, sem tirar nada. Foi o que eu vivi. Eu não gostaria de ter passado por isso. Porque foi devastador na minha vida. Eu não estou aqui para me comparar com o Jó, não. Mas muitas das vezes Deus pede, irmão, para mim estar contando o meu testemunho. Porque tem muita gente que passou igual. Tem muita gente que precisa superar ou pior. E Deus sempre fala, olha, os comentários, o desabafo dessas pessoas são como orações diante de mim. Eu estou orando pela sua vida. Eu estou intercedendo, entregando um pedido. A única coisa que eu posso, irmão, é orar. É jejuar por sua vida. É subir ao monte e clamar pela sua vida. Eu olho o comentário e falei, Senhor, tem pessoas sofrendo 10 vezes mais que eu. Mas todos nós passamos, irmãos, por alguma coisa que nunca, ou várias coisas. Tem pessoas que passam várias coisas, como o Jó também passou, várias perdas na vida. Eu vou contar algo, irmão. Minha vida não só se resume a sofrimento, a sofrimentos. Antes do meu esposo ficar doente e vir a óbito, eu tinha uma família estruturada. Tinha meu esposo, tinha minha filha, antes da minha filha a gente se programou para fazer uma casa, a gente trabalhávamos fora, sempre trabalhávamos fora. A gente programou para fazer aquela casa, fizendo uma casa muito boa, embaixo, em cima.
No entanto, que a gente ia fazer um salão ali para fazer um ponto de pregação. E depois, quando a gente viu que a gente estava estruturado, tivemos nossa filha. Mas depois, eu e ele ficamos desempregados. E ele fez um curso e resolveu abrir uma oficina para ele, que é de refrigeração, que eu já contei aqui, quando eu comecei a trabalhar com ele. Estava tudo bem, irmão. Eu passava o Natal, ele, na casa dos meus familiares, estava tudo tranquilo. Mas só que tem algumas pessoas, irmão, que já dá indício do seu caráter, mas só que nunca fizeram nada com a gente, né? Assim, já fizeram, mas não foram coisa grave. Mas só que, irmão, as pessoas só vão mostrar quem realmente são quando você perde. Quer conhecer alguém bem próximo? Caia, irmão. Igual o Jó. Enquanto o Jó estava lá, aqueles amigos dele estavam paparicando, né? Foi cair naquela situação que eles começaram a julgar Jó. Começaram a desprezar Jó. Então é assim, irmão. Mas não é isso que eu quero entrar. Eu vou seguir outra linha que Deus pede para seguir. Estava tudo bem na minha vida, até meu esposo. Antes do meu esposo, eu falei que Deus pediu para que viemos entrar em oração. Eu, minha filha e meu esposo. E ali começamos a orar, pensando que Deus ia dar uma grande bênção para a gente. Já estava até agradecendo, mas não, irmão. E Deus ali, para os irmãos que não ouviu, eu vou falar rápido. Deus ali me mostrou o segundo sonho. Que eu via, eu e minha filha, irmão, um vento muito forte. E já a gente estava à beira de um lago ali, ventava muito. E eu olhava para aquelas águas. Se formava ali, eu acho que é um redemoinho de água. E aquele homem subia e descia. E eu não entendi aquele sonho. Só fui entender como meu esposo estava no CTI. Eu falava para minha filha, olha, Yasmin, nem o bombeiro pode salvar aquele homem. Só Deus pode salvar. E aquele homem era o meu esposo. Era o vento que eu e minha filha iríamos passar. Mas antes, irmão, meu esposo estava muito mal mesmo. A gente ia no pronto-socorro e não fazia nele um exame mais profundo para saber que ele já estava com pneumonia bem avançada e ninguém fazia. Dava remédio e voltava. Ele estava muito mal, em casa já não conseguia nem andar direito. Ficava na cama o tempo todo. Eu falei, eu vou ter que arrumar um carro para levar ele para o hospital, porque ele está muito mal. Estava muito mal, não estava nem andando mais, irmão. Ele já estava com infecção urinária. E eu tinha pegado até uma bombinha emprestada para ele respirar, que ele estava com dificuldade de respirar. Ia no hospital e ninguém descobria nada, não sei, irmão. Mas eu acredito que tem hora que Deus não deixa, porque é a hora dele levar. Irmão, quando chega a hora de alguém partir, Deus cega até os médicos. Acontece alguma coisa, irmão, e alguém não te socorre naquele momento, porque é a hora de Deus recolher. Infelizmente é assim, irmão. Deus trabalha desse jeito. Quando chega a hora, não adianta a oração forte, não adianta nada. Talvez você se sinta culpada. Eu senti culpada mas Deus falou, não, chegou a hora de eu recolher o meu servo. E ele recolheu, irmão. Não se sinta culpada por nada. Mesmo que se foi de outra forma que você perdeu alguém, não se sinta culpada. E nem culpado. Mas antes disso, meu esposo estava muito mal, já não andava, se arrastava.
foi a última oração que ali eu, ele e minha filha fizemos. Irmão, eu estava com meu coração tão angustiado. E ali dobramos o joelho. Meu esposo estava de costas, minha filha estava do lado comigo. Meu esposo ficou orando lá, clamando ao Senhor, para que Deus viesse curar ele. E eu orando também, minha filha. De repente, irmão, eu estava de joelho ali clamando ao Senhor. Eu vi, irmão. Deus abriu meus olhos espirituais. Eu vi como o céu se abria. E ali, irmão, vinha como uma comitiva de anjos e um homem diferenciado. E era o próprio Jesus. Eu vi numa visão. Eu não vi rosto, não vi nada. Eu só via como entrava, irmão, dentro da minha casa. E ali ficava, ali naquele quarto. A gente estava ali no quarto. Irmão, era uma glória tão grande. Tão grande. Irmão, se você já sentiu a presença de Deus, é 1000 vezes mais. Eu nunca senti algo tão bom na minha vida. Só alguém que já passou por uma experiência dessa pode descrever a sensação. E ali o quarto, irmão, se encheu de anjo, de vestimenta branca. E eu via, irmão. Meu esposo estava de costas. Mas Deus permitiu que meus olhos fossem abertos para que eu visse o que estava acontecendo no quarto. E ali eu via um homem, irmão, colocando, de branco também, colocando a mão sobre o meu esposo. E eu falava para Jesus, eu sabia que era ele. Falava, Jesus, cura meu esposo. Já que o Senhor desceu aqui, cura meu esposo. E eu pedia tanto a Jesus. E eu falava para Jesus assim, Senhor, se o Senhor não curar ele, porque eu sabia, irmão, se levasse meu esposo para o hospital, ele seria internado. Ele estava muito ruim. E ali eu falava, Jesus, cura ele, cura ele. E se o Senhor não levar, permita que eu e minha filha também vamos morar com o Senhor. Porque, irmão, não dá para descrever. Talvez, irmãos, tem pessoas aí que perderam alguém, que até hoje chora. Passou muitos anos e chora. Irmão, quem perde é quem vive neste mundo. Esse mundo, irmão, onde as pessoas só pensam em si, são materialistas, passa por cima de tudo e de todos, por causa de bens materiais, por causa de herança. E nossa vida aqui é tão curta, irmão. Nada se compara à glória de Deus. Eu não posso descrever para os irmãos. Quando, irmão, concluindo, naquele dia, quando a gente acabamos de orar, aquela glória ficou um tempo ainda ali. Foi uma glória muito grande. Eu perguntei para o meu esposo, você viu? Aí ele falou, não. Ele falou para mim, olha, eu senti como o céu tivesse aberto. E alguém me tocava. Eu vi alguém, eu senti alguém me tocar. Eu falei, não, eu não vi, eu não senti, eu vi o próprio céu aberto. E eu via como descia em direção ao nosso quarto. E quem estava segurando você por trás era o próprio Senhor Jesus. Meu esposo ficou tão feliz, irmão, porque meu esposo pensava. E eu falei para ele, olha, eu pedi para Jesus te curar.
Mas, irmão, Jesus faz a vontade dele. Não foi por falta de oração, não foi falta de jejum. Eu sempre tive uma ligação muito grande com Deus. E Jesus, irmão, na minha vida, Ele é tudo. E Ele sabe. Eu nunca fui apegada, irmão, a bens materiais. Eu nunca fui. Eu sempre me dediquei às coisas do Senhor. Eu e meu esposo. E ali eu só não perdi meu esposo. Em outro testemunho aí. Eu perdi casa, depois fui para outra casa de família. Não deixaram eu comprar a casa. Passei por diversas situações. Até, irmão, rapaz, já conhecia ele. A reencontrar. E ali eu perdi a única coisa que eu gostava, porque foi um carro que eu tinha muito amor. Era velho, mas eu tinha vendido ele para poder dar entrada em alguma coisa para pagar como aluguel. Mas isso daí não foi culpa dele, foi culpa minha mesmo. Que antes de morar com ele eu emprestei esse dinheiro para ele, pedi para ele, só tinha um quarto, para fazer mais um quarto. E depois ele falou que ia devolver e não devolveu. Irmão, vou te falar uma coisa. Que fique para lá. Mesmo que eu perdesse um dinheiro de um avião. Pode tirar tudo de mim, meus irmãos. Pode tirar tudo de você. Mas ninguém vai arrancar de você a presença do Senhor Jesus. Arrancaram tudo de Jó, irmão. A mulher dele mandou amaldiçoar Deus. E morrer. Ele não fez isso. Às vezes Deus nos leva, irmão, a uma prova tão terrível. Para saber que tem no nosso coração. Muitas das vezes, como Satanás disse a Deus, ele adora você. Por aquilo que dá, irmão. Por aquilo que Deus dava para ele. Que Deus abençoava muito Jó. E quando Jó perdeu tudo, ali Jó provou para todos, irmão, que não adoravam o Senhor por aquilo que o Senhor dava. Mas eu quero dizer, almeia tudo que perdemos, irmão. Deus, Ele é capaz de nos restituir. Eu falo em outros testemunhos que eu fiquei muito doente. Tentei numa depressão terrível. Irmão, logo que eu perdi meu esposo, muitas vezes eu dormia de joelho. Tem dia que eu estava bem, tem dia que eu estava mal. O coração sangrava. E eu falei, Deus, por quê? O Senhor errou. A minha alma gritava para blasfemar contra Deus. Era uma dor tão grande, uma revolta. Eu passei por todos os processos do luto. E depois tive várias perdas. Eu não sei, irmão, como eu estou aqui hoje. Eu não sei. Nem eu sei. E muitas pessoas que viram eu passar nem sabem também como eu estou aqui. Mas eu sei que foi a mão de Deus. Eu quero dizer algo para você. Depois que demorou ainda um ano ainda, depois da perda do meu esposo, eu reencontrei uma senhora. E ela estava numa cadeira de roda. E eu perguntei, Dona Maria, a senhora está na cadeira de roda? Ela, chega para cá, minha filha, que eu quero contar algo para você. Ela falou para mim, você sabe que eu casei de novo, né? Eu falei, não sabia, Dona Maria. Ela, eu tinha me casado. Ela tinha um marido, irmão, que o marido dela era muito ruim, o primeiro marido para
para ela. E ela encontrou o homem de Deus, um homem que tinha uma igreja. E ela se tornou pastora junto com ele dessa igreja. E ela falou que tinha um congresso, uma festa muito bonita na igreja dela, a qual assim, eles se organizaram meses para poder fazer aquele congresso. E no dia ele tinha que pegar algumas pessoas na rodoviária. E ele foi naquele dia do congresso. Mas não voltou mais. Aquelas pessoas começaram a ligar e ela teve que ir, procurou o esposo. Eu acho que depois de uma semana, não teve festa, não teve nada na igreja. Teve que ser cancelado. Ele estava sem documento, sem nada. Ele ficou internado no hospital, foi atropelado. Ele só estava com uma Bíblia, eu acho. E tinha um telefone, acharam um papelzinho ali e conseguiram ligar. Aquele homem acabou morrendo. Ela falou que entrou num desespero muito grande. E ela falou que estava fazendo 5 anos. 5 anos. Eu com 1 ano de luto estava melhor que ela. Ela estava 5 anos de luto. Ela falou, tá vendo que a filha dela estava ali perto, falou, minha mãe, ela anda. Mas ela não consegue levantar dessa cadeira de roda. Tem que ficar empurrando ela. Ficou com baixa visão. Com todo tipo de problemas, irmão. Porque o nosso psicológico, ele vai ao extremo. Eu sei porque eu tive várias, só me infartei, eu tive um AVC, de tanto nervoso que aquelas pessoas me fizeram passar. E só Deus, irmão, eu sabia que não tinha ninguém para cuidar de mim. Minha filha é de menor. E Deus não deixou. E aquela mulher estava ali na cadeira de roda, ela podia andar, irmão, mas ela não conseguia. Eu quero dizer, eu aconselhei tanto a Dona Maria. Foi Dona Maria também, eu perdi meu esposo, tem 1 ano mais ou menos. E ela não acreditava, irmão. Eu quero dizer que tem pessoas que se recusam, irmão, a ser curado. Deus manda te dizer, até quando você vai se recusar a se levantar dessa cadeira, como Dona Maria? É para você, homem, e para a mulher que está assistindo esse vídeo. Até quando você vai permitir ficar em uma cama? Talvez tem pessoas, irmão, que não se permite. Tem pessoa que passa pela perda, isso causa depressão, causa angústia, independente do que aconteceu na sua vida. E não se permite ser curado por Deus. E aquela mulher, irmão, eu não sei mais o destino dela, não tive mais contato. Mas se ela não tomar uma posição de se levantar, porque, irmão, eu aprendi uma coisa. Eu sofri pelo meu esposo até um certo ponto. Mas chegou um certo ponto que eu falei assim, ele não pode voltar mais. Tem coisas, irmão, que não vai voltar mais. Aí tem pessoa que fala assim, aceita que dói menos. Aceita, meu irmão e minha irmã, aquilo que aconteceu na sua vida. Aquilo que alguém fez, foi uma traição, um abandono. Eu não sei o que você sofreu. De repente até desde a sua infância. Você sofre. Você nunca teve vida. Você vai esperar ficar com 100 anos. Irmão, temos que permitir sermos curados. Muitas das vezes Deus quer que venhamos largar o fardo do passado. Venhamos deixar tudo para trás. Irmão, tem coisas que Deus não tem como trazer para a sua vida. Principalmente se for morte ou alguém que te abandonou, não queira voltar mais para você.
As pessoas têm direito, irmão, de escolha. Vejo pessoas, irmão, de live em live. Senhor, traga essa pessoa. Mas às vezes a pessoa não quer voltar mais para você. E Deus respeita. Deus respeita. Não somos robôs, irmão, a qual Deus programa para fazer a nossa vontade. E deixa essa pessoa aí. Como eu deixei meu esposo também ir. Tem coisa que jamais podemos consertar. Eu quero dizer que Deus, Ele quer nos consertar. Quando resolvemos, irmão, se levantar das cinzas e do pó. Sabe quando Deus, Ele mudou a sorte de Jó? Não foi quando ele ficou reclamando, mas ele reclamou, não foi com Deus, não. Ele reclamou do dia que ele tinha nascido. Ele amaldiçoou o dia do nascimento dele. Mas ele nunca reclamou com Deus. Porque a dor de Jó era tão grande que ele preferia não ter nascido. E Deus entende as nossas murmurações. Deus entende as nossas decepções. Mas chega uma hora, irmão, que temos que decidir aceitar aquilo que nos aconteceu. Não tem como voltar ao passado, irmão. Não tem como. Infelizmente, não podemos mudar aquilo que fizemos, que alguém fez contra nós. Você não pode mudar isso. A única coisa que você pode é reconhecer aquilo que fizeram contigo. Quando Jó, ele começou a orar pelos seus amigos, entre aspas, né? Aqueles que criticavam ele, que virou inimigo depois, né? Que era um amigo como Jó estava bem. Como Jó começou a orar por ele, a perdoar. A sorte de Jó foi mudada. Eu quero dizer que Deus quer, primeiramente, curar aquilo que foi quebrado em você. Irmão, eu perdi muito. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. De todo o coração. Eu não tenho vontade de voltar ao passado. Eu não tenho vontade de me relacionar com muitas pessoas que Deus tirou da minha vida. Eu não sinto mágoa. Não morro de amores. Mas também, irmão, eu não quero o mal delas. Ontem no monte, eu estava orando para a vida de vocês. E Deus ali me fez orar pela minha família, pela família do meu esposo. E tantas pessoas que passaram na minha vida. E me deixaram cicatrizes horríveis, sem merecer. Eu estava pedindo a Deus. Irmão, independente da minha oração, Deus vai fazer a justiça dele. Eu quero dizer para você, não tem como Deus trazer um novo para você. Não tem como Deus restituir, trazer, irmão. Como eu estava numa depressão muito grande, hoje eu não estou mais. As minhas lágrimas são de gratidão a Jesus. Podia, irmão, me dar um carro importado, uma casa, uma mansão, no melhor lugar. Eu não ia me sentir feliz. Irmão, como você está quebrado por dentro. Como você está angustiado, irmão, nada te faz feliz. Nada te faz feliz. Eu quero dizer para você, Deus quer restituir tudo aquilo que você perdeu. Mas a primeira pessoa que Ele vai restituir é você. Não pense. Enquanto Deus te restituir, Deus faz justiça lá do outro lado. Mas Deus não quer que você ande, irmão, carregando fardo. Algo que aconteceu na sua vida, ou que fizeram. E você fique em uma cama em depressão, à base de remédio. Eu sei que é depressão e não é fácil.
Eu sei que é ficar dias sem tomar banho, ficar sem vontade de nem se levantar, o corpo todo dolorido. Sem ânimo para nada. Não sentia graça em nada. Eu sei que é isso. Eu sei ficar enferma fisicamente e não querer ir no hospital. Ficar em casa. Mas Deus, Ele curou o meu psicológico. Se não fosse Deus, irmão, talvez se eu ficasse anos fazendo terapia ou ir no psicólogo, eu não teria o resultado. Eu não podia comer nada, irmão. Que minha glicose ia lá no alto. Cortei tudo açúcar, mudei minha alimentação. Mesmo assim, qualquer coisa que eu comia, eu passava mal. Não era o sangue, eu tava... Por causa do meu psicológico, parece que estava estourando meu corpo todinho. Uma falta de ar terrível. E Deus está falando para mim, eu estou te livrando de infarto, de AVC. Deus sabia que não tinha ninguém para cuidar de mim. Tem coisas que Deus te livra, mas tem coisas que Deus te faz passar. E muitas das vezes eu perguntava a Deus por que aconteceu tudo isso comigo. Irmãos, muitas vezes Deus não nos dá a resposta. Tem coisa que passamos, sofremos mais que outras pessoas. Mas hoje eu encontro uma restituída por dentro, não externamente. O processo de restituição começa em você primeiro. Talvez você quer que Deus mude seu filho, sua filha, seu marido, que restaure sua família, o laço que foi quebrado, eu não sei, irmão. Irmão, não tem como Deus te restituir, se Deus não te restituir primeiro. Hoje, irmão, eu não preciso tomar. Deus falou, olha, eu vou restituir a sua força, a sua saúde. E hoje, irmão, eu posso comer algo. Eu comprei até um aparelhinho para medir a minha glicose, e minha glicose sempre baixa. Hoje eu consigo comer um salgadinho, um pão. Eu não podia comer um pão francês, irmão, que eu passava mal. Hoje eu estou comendo. Claro que né, a balanceada, mas as coisas que eu deixei de comer, eu estou comendo. Deus tem me curado, tem tocado no meu sangue, tocado nos meus órgãos. Eu cheguei, uma missionária tocou no meu ventre e falou, olha, ia derreter um órgão. E eu sabia que era o fígado, que eu estava muito mal. Não fui para médico, não fui nada. Eu não estou falando para você não ir. Eu não fui por medo de ficar lá. Eu sentia sentia muito mal, irmão, muito mal mesmo. E muita dor, porque dói sim. E hoje eu não sinto nada. Deus arrancou essa depressão de mim. Não precisei ficar à base de remédio. Eu quase fui à loucura, irmão. Eu passei muita coisa. Eu não sei porque até hoje eu não entendo. Porque eu fiquei meio desnorteada, confusa. Foi uma coisa atrás da outra, eu não sei. Mexeu muito no meu psicológico, tudo isso. Deus restituiu o meu psicológico e o meu corpo físico. Hoje em dia, irmão, eu me sinto com 18 anos. Não sinto dor nenhuma, irmão. Não sinto dor nenhuma. Eu levo minha filha lá fora, que aqui é longe, né? Levo minha filha de bicicleta, carrego ela até lá fora e ainda vou buscar ela. Eu não sinto nada. Hoje eu tenho uma paz. Irmão, eu tenho tanto medo. Hoje eu tenho medo, sabe de quê? De perder essa paz que Deus me deu. Eu quero dizer para você, Deus não me restituiu bens materiais. Mas eu quero dizer para você de todo o coração. Mesmo que Deus tem uma promessa na minha vida. Ele falou que ia me restituir 2 vezes mais daquilo que eu perdi. Ele falou que ia me trazer um marido. Eu sei que não vai ser igual, irmão.
Vai ser pessoas diferentes. Vai ter tudo que Deus traz, irmão. Ou é igual ou é melhor. Eu sei que vai ser uma pessoa boa, que vai cuidar de mim e da minha filha. Deus me prometeu isso. Deus me prometeu uma casa, que eu gosto muito de ficar. Deus me prometeu. E Deus me prometeu que ia me dar um carro melhor do que eu perdi. Eu não esquento a cabeça, irmão. Eu não estou ansiosa em querer bens materiais. Quem é que não gosta de bens materiais, irmão? Nada se compara a você ser curada, ser reconstruída por dentro. Se você não for reconstruída e Deus te devolver algo, você não vai estar se sentir feliz, meu amado, minha amada. Deixa Deus te reconstruir. Hoje eu estou pronta, irmã, para receber aquilo. Não sei como Deus vai devolver. Como devolveu a Jó, irmão, eu creio que Ele vai me devolver. Deus é dono do ouro e da prata. Eu não estou esquentando da onde que vai vir. Eu não vou esquentar. Eu baseio muito a minha história, irmão, com a história de Ruth. Ruth não tinha nada, tinha perdido o marido, só estava com a sogra ali. E Deus usou. Casou com um homem que tinha um certo poder aquisitivo. Eu não estou esquentando a cabeça com isso não, irmão. Eu sou tão grata a Deus. Mesmo que Deus não me restitua financeiramente, eu vou servir a Ele. Porque, irmão, mesmo aqui eu sou feliz. Ninguém me perturba, não estou em quintal de ninguém, não estou em lugar que ninguém me maltrate. Não estou na mão de psicopata, narcisista, não estou na mão de ninguém. Mesmo eu e minha filha aqui, eu sou feliz. Faço minhas coisas, tomo meu café, medito na palavra de Deus, vou ao monte. Irmão, eu sou tão feliz. Se vier, que Deus me dê casa, marido, outras coisas, isso vai completar a minha felicidade. Então, irmão, Deus manda te dizer, Ele vai te restituir, como Jó. E Jó ali, irmão, ele teve o dobro daquele que perdeu. Já pensou se Jó ficava pensando, não, eu quero os meus filhos, reclamando com Deus? Deus não pode trazer certas coisas. Deus talvez Deus possa, pessoas que não perderam, de repente Deus pode trazer essa pessoa de volta. Mas Deus quer curar você primeiro. Tem coisas na nossa vida, Jó aceitou que aqueles filhos dele fossem, os 10 filhos dele fossem, os servos, tudo aquilo que foi destruído, e Deus ali, irmão, reconstruiu. Só a esposa de Jó que não foi trocada, que ficou ali com ele. Mas deu filhos novos para ele. Ninguém substitui ninguém. Mas Deus trabalha com recompensa, Ele trabalha. E eu estou pronta. Eu falei, Jesus, eu estou pronta. Se o Senhor prometeu um marido para mim, prometeu uma casa, quem sabe meu marido já não venha com casa, né? Glória a Deus, né, irmão? Então, Jó, irmão, ali o Senhor devolveu tudo para Jó. Talvez você perdeu tantas coisas. Perdeu empresa, perdeu... Eu não sei o que você perdeu, irmão. Deus está falando, levanta da cinza do pó. Perdoe, que eu vou te dar 2 vezes mais. E Deus, Ele trabalha com recompensa. Creia nisso. Mas não fica se apegando a isso. Quando você está bem com você mesmo, você está bem, irmão, em qualquer lugar. Qualquer ambiente você está bem. Você está em paz, está com o espírito leve. Eu ando assim com o espírito leve. Eu falei, ai, Senhor, que ninguém mais atravesse meu caminho. Que eu não venha viver esse processo que eu vivi. A única coisa que eu tenho medo, irmão, de perder hoje é minha paz. Já falei aqui. Agora o que vier, irmão, para mim é brinde. É alegria para o meu coração. Irmão, só tem aqui que Deus me deu essa palavra. Irmão, não deixe de deixar seu joinha.
e se inscrever aí no canal. Tá bom? Que dessa forma você está abençoando o meu ministério. Não deixe de deixar o seu pedido de oração. E mais uma vez eu sou grata a Deus pela sua vida. Que Deus possa abençoar a sua vida e a vida do seu familiar. Fique na paz de Deus.